Queridos irmãos, um bom dia a todos, graça e paz. Estar de volta à igreja da Gávea é estar em casa. É assim que eu estou me sentindo. Rever pessoas tão especiais, amigos em Cristo, irmãos, conhecer outros tantos que nos últimos 3 anos, ou desde setembro passado, quando eu estive aqui também, já se agregaram e estão se congregando aqui. E a gente se sente tão em casa que, de fato, até estamos residindo aqui na igreja, né? Tem um quartinho missionário aí, abençoador, e aqui estamos, pela graça do Senhor. Cada 3 anos, nós devemos ter um contato com a diretoria da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, como disse o reverendo Leonardo, para avaliar o projeto, renová-lo, se for o caso, enfim, dar a caminhada necessária. E também aproveita-se o tempo para visitar as igrejas parceiras. A Gávea é a nossa principal mantenedora, mas nós temos outras que também participam no nosso sustento e estamos buscando outras igrejas mais para participarem efetivamente no projeto que estamos dando andamento lá. Temos alguns desafios para esses próximos 3 anos, e estamos orando para que Deus possa trazer mais parceiros, sendo famílias ou pessoas ou mesmo igrejas. E rever os pastores também, todos queridos, amigos, o reverendo Alexandre, que conhecemos recentemente, num encontro ali no sul da França, junto com os demais missionários da nossa igreja lá. E eu sou muito grato porque eles são ótimos, vocês sabem disso, mas também nos acolhem com enorme carinho, como também há tantos outros aqui. Já estivemos almoçando com famílias, ainda tem mais uma semana, de forma que está aberta a agenda. Será muito bom. E de forma especial o Tinoco e a esposa, que estão nos dando assim um brinde muito especial, nos encaminhando para uma cirurgia ao Daniel. Daniel, nosso filho, quem não sabe, fica de pé, Daniel. Olha só aquele garotinho que aprontou para valer aqui, ó. Tá ali, ó. 20 aninhos, e a Maíra, do lado do Daniel. Fica de pé, Maíra, para que todos possam conhecê-la. Ela é a namorada do Daniel já há 5 anos. É filha de missionários lá na Espanha. A família dela já está há 10 anos trabalhando a 350 quilômetros do Daniel. Então, mas assim, a Maíra precisava estudar e queria fazer uma universidade, escolheu um determinado curso. Eu não sei por que foi parar lá onde nós moramos. Está lá morando, estudando, membro da nossa igreja também, né? Podemos dizer assim, Maíra? Não, né? Quase, sim. Então, para nós como família, uma bênção estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Eu ia passar um vídeo, eu vou pedir para cancelar esse vídeo e a gente passar o PowerPoint, por favor, e aí fazer um resumo aqui do nosso trabalho, desses últimos 3 anos. O nosso projeto, na verdade, não se chama propriamente Missão Espanha, ele agora vai, antes se chamava Projeto Getafe, ou Retafe. A partir de agora vai se chamar Projeto da... Ai, fugiu. 1927, isso que dá. Sueli, por favor, socorro. Daniel, socorro. É um projeto que abrange toda a comunidade de Madrid, porque nós queremos ir também àqueles municípios onde ainda não tem presença evangélica. É um enorme desafio. A gente sabe que não vai conseguir fazer isso assim rapidamente, nem de um dia alcançar a todos esses municípios, mas pelo menos um queremos focar e sair de Getafe e ir também para esse lugar ali na chamada Comunidade de Madrid, assim que é conhecido, né? Mas aqui a gente não vai poder usar a Comunidade de Madrid, será um outro nome. Então, vamos lá. Adiante. Para quem não sabe, a Espanha pertence à Península Ibérica, divide com Portugal, está um pouquinho acima da África, não é? E ao sul da Europa. Tem 47 milhões de habitantes, a presença evangélica lá é diminuta, não chega a 1%, sendo que 0,4% de fato de espanhóis. O restante são estrangeiros, são evangélicos
de outras nacionalidades que vivem na Espanha. A Espanha é o país da Contra-Reforma, não deixou de ser, continua, tá? Eles têm lá uma série de ideias, de pensamentos e crenças contrárias ao protestantismo, infelizmente. Mas nós estamos lá não para brigar com eles, mas para levar adiante o Evangelho da graça de Cristo. Espanha, que é conhecida por suas famosas touradas, também por sua paella, não? Que é muito, já está se lambendo aí, né? Mas as paellas, sem dúvida alguma, fazem parte da cultura espanhola, não é mesmo? Também a música, a dança, flamenco, e eu incluí aqui os olivais, ou as oliveiras. Por quê? Porque tem muitas oliveiras, né? São dali do fruto da oliveira se produz o famoso azeite espanhol, que nós aqui tanto também saboreamos. E, em realidade, quando eu vejo as oliveiras, eu lembro lá da palavra de Deus, eu lembro de Jesus no Monte das Oliveiras, eu lembro da obra feita por Cristo, e eu fico pensando, Deus, e orando, né? Deus, faz essa obra também aqui no coração dessa gente na Espanha, que eles possam compreender que existe um sabor espiritual que supera todos, que é Jesus, que é a comunhão com Jesus, é o relacionamento com Ele. Jesus pode, de fato, fazer a mudança. Esse Espírito que se derrama nos corações, né, como azeite, possa transformar esses corações, fazer nova, tirar essa gente desse marasmo espiritual, dessas idiosincrasias que eles têm, da incredulidade tão forte. Então a gente pensa nisso, né? Só Deus pode fazer uma obra numa nação que tem uma história tão rica, né, com as suas ruínas romanas, com seus castelos medievais, mas que ainda trazem uma tradição anti-Cristo. Eu não vou dizer anticristã, porque parte da Espanha é cristã, mas não vivem o Evangelho, vivem num tradicionalismo, vivem em verdadeiras crenças medievais, que levam o nome de cristianismo, mas que o Evangelho ainda não fez sentido na vida deles. Existe, sim, essa igreja espanhola, né, que enfrenta e vem enfrentando ao longo dos anos muitas lutas, perseguições, mas que está aí para servir de exemplo, de sinal de que Deus pode fazer algo maior e continua fazendo, né, e fará ainda coisas grandes naquela nação. Essa é a nossa confiança. Nós temos, todos vocês têm acompanhado, né, pela mídia, a crise econômica na toda a Europa, mas de forma muito especial ali na Espanha. A Espanha luta tremendamente com isso e está sofrendo. Essa crise econômica que tem afetado a Espanha leva hoje o país a ter 6 milhões de desempregados. Você não tem muita gente no país, 47 milhões, lembra isso que eu disse, são 6 milhões de desempregados. Se você descontar aí as crianças, jovens que ainda não estão ativamente no mercado, olha só como fica. Os jovens que estão se formando nas universidades estão sem perspectiva de trabalho. Não tem trabalho para eles. E eu lembro que há poucos meses, a Alemanha ofereceu 5 mil postos de trabalho para os jovens espanhóis. A presidenta Dilma Rousseff, quando esteve lá, há coisa de menos de um ano, o rei da Espanha e o presidente de governo pediram a ela que abrisse postos de trabalho aqui, para os seus técnicos, né? E o Brasil está precisando de técnicos e parece que os espanhóis estão entrando no mercado de trabalho aqui no Brasil. Mas a crise está afetando. Você vê muita gente lá já mendigando, gente virando lixo, buscando não sei o quê, porque também, por outro lado, o Banco Mundial de Alimentos não deixa o povo morrer de fome. Tem isso também. Mas a crise afeta. Eu comentei no culto anterior e repito aqui, que o índice de suicídios vem aumentando cada vez mais, por conta dessa crise também. E um exemplo são famílias que estão perdendo suas propriedades, perdendo o seu imóvel. Ele comprou um imóvel, está pagando ainda o financiamento, né, está pagando lá a sua hipoteca, e de repente ele se vê sem condições de pagar a hipoteca. Aí o que o governo faz?
os bancos, né, os que emprestaram, eles tomam o imóvel e a dívida não cessa, a dívida continua. E ela só vai aumentando cada vez mais. Eu acho isso demoníaco, isso é terrível, isso não devia ser assim. Então, as pessoas precisam encontrar uma saída e, lamentavelmente, fazem a pior opção possível, né? Buscam no suicídio a saída para a sua crise, que também, obviamente, não é só econômica, né? Uma crise existencial, como se passa em outras áreas também. Muitos jovens ali consumindo álcool, drogas, como aqui, os mesmos problemas que nós temos também, temos aqui no Brasil, existem lá na Espanha, né? Mas é quase que institucionalizado os famosos botelhões. Botelha significa garrafas, né? Então os jovens, eles vão aos supermercados na quinta, na sexta, no sábado, compram refrigerantes, compram outras bebidas alcoólicas e passam a noite se embriagando, usando drogas nos mais diversos atos de promiscuidade. Então essa é a realidade hoje na Espanha. A solução, nós sabemos, a solução é o Evangelho. Onde o Evangelho chega, ocorrem as transformações. A mudança a nível pessoal, individual, mas também a nível coletivo. O Evangelho pode mudar aquela sociedade, sem dúvida alguma. E é isso que nós nos propomos então, a estar lá, marcar presença e evangelizar, ainda que em meio às dificuldades, em meio às lutas, que são normais. Há 6 anos e meio, chegamos na Espanha, fomos trabalhar em Huelva, e ali servimos nessa que é a nossa primeira igreja presbiteriana na Espanha, né, oriunda daqui do trabalho brasileiro, do trabalho missionário brasileiro, e essa igreja está lá. Hoje, com um pouco mais de 25 anos de existência, tem 30 membros. 30 membros. Tá? Mas é uma bênção essa igreja, meus queridos. Aí algumas fotos daquele trabalho ainda, né? Depois, então, nós fomos a Getafe, já completamos 5 anos residindo nessa cidade, que tem 160 mil habitantes. Quando chegamos ali, tinham 30 brasileiros. 30. Com a crise, tem apenas uma senhora. Nós vamos chegar no dia 4 de setembro à Espanha. No dia seguinte, despedimos uma família a mais. E aí vai restar, então, só esta senhora, uma senhora. Todos os demais voltaram ao Brasil. Por quê? Porque lá não é mais interessante, não tem trabalho para os próprios espanhóis, que se dirá para quem sai de fora. Mas nós continuamos firmes, a igreja de Getafe continua atuante, temos outras pessoas de outras nacionalidades participando também, e cultuamos todos os domingos. Aí está o nosso grupo de louvor, né? Daniel participa, Maíra, e o irmão da Maíra, o Mateus, e aqui vocês estão vendo 75% da mocidade da igreja. Uma maravilha isso. Visitar as igrejas do Brasil levando quase que a totalidade da juventude da igreja. Os jovens de Goiânia, né, de fazer parte de uma igreja lá, a igreja presbiteriana Maranata, não é isso? Tem um grupo de teatro chamado Kumbaya, eles estavam indo para as Olimpíadas em Londres e nos deram assim um presentaço, né? Passaram lá por Getafe e fizeram uma programação especial ao ar livre, juntou muita gente, foi uma excelente oportunidade de falar a respeito do Evangelho e de expor também o fato de que existe uma igreja evangélica chamada Igreja Presbiteriana ali na cidade. Bom, agora, para fazer isso, não é fácil. Isso daí eu tive que pedir uma autorização da prefeitura com 1 mês de antecedência. Por quê? Porque ninguém pode chegar de um momento para o outro saindo ali, distribuindo folheto, cantando música, cantando corinhos, hinos, coisas assim, porque isso está proibido. Quer dizer, você pode fazer uma distribuição de folhetos. Você pode abordar alguém e falar de Jesus. Você até pode chegar e fazer uma reunião dessa. Só que, se alguém se sentir incomodado, essa pessoa pode, com toda tranquilidade, fazer uma denúncia contra você, e aí você vai se ver com a justiça. Tá? Coisa mais ou menos assim. Esse moço chama-se Chema. Ele veio um dia acompanhado de uma jovem que eu havia conhecido e a quem havia dado alguns estudos anos antes. E ela disse: esse aqui é meu noivo,
ele tem aqui algumas perguntas a fazer, porque algumas eu pude responder e outras não pude, pastor. Então, terminando o trabalho, o culto, perguntei muito bem, e aí? Quais são as perguntas? Ele enfiou a mão no bolso, tirou uma folha, foi desenrolando essa folha e puxando mais folhas. Eu falei, rapaz, volta terça-feira, porque eu estou vendo que agora não vai dar tempo, não. De fato, ele voltou na terça seguinte, já são 2 anos juntos. 2 anos de estudos, 2 anos participando dos nossos cultos, das nossas reuniões. Esse menino aí se converteu de fato, e nós estamos louvando a Deus. É o nosso primeiro fruto espanhol, em 5 anos em Retafe. Há 2 anos já, então já é uma bênção. E ele tem nos ajudado muito, dando dicas, orientando. Ele tem uma vontade enorme de que a família toda se converta. Ele vai atraindo aquela gente, ele me provoca situações das mais interessantes. Durante vários meses eu estive dando estudos bíblicos para um teólogo católico que ele conheceu na escola onde ele dava aulas. Bom, o que acontece? O teólogo perdeu o trabalho e o Chema também perdeu o trabalho, né? Não sei porquê, lá na escola que ele era professor. Mas um dia um padre estava presente também conosco. Um padre, ele trouxe um padre. E eu pensei, rapaz, vai que esse homem aqui começa a frequentar essas aulas de discipulado aqui, que interessante será, né? Mas ele foi aquele dia e não voltou mais, não sei porquê também. Mas a gente tem expectativa de que Chema continue sendo assim instrumento nas mãos de Deus em busca de outros adoradores ao Senhor. Sueli está ali do lado direito, ao lado dela tem uma senhora chamada Macri, nossa vizinha. Macri frequenta a nossa casa e nós temos a liberdade de ir à sua casa, porque ir em casa de espanhol não é fácil. Eles não abrem as portas da casa assim, de um momento para o outro. Você sai depois de muito tempo. E essa mulher faz questão de estar conosco, sabe para quê? Para ler a Bíblia e orar. Não é crente, não se rendeu a Jesus. É devota de São Judas Tadeu. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que o Evangelho seja anunciado, ela possa ver na nossa vida como nós amamos ao Senhor e estamos servindo ao Senhor. E no tempo de Deus, a obra vai acontecer. Isabel é a da esquerda. Ela foi um dia a assistir uma aula de artesanato com a Sueli. Bem, de fato continua. E à noite nós tínhamos uma reunião de oração, a aula era pela tarde, e ela ficou para a reunião de oração. E ali ela contou o seu drama, ela estava acompanhando seus 2 filhos pré-adolescentes, e um drama familiar difícil, muito duro, mas desde então nós fomos fortalecendo o relacionamento. Ela tem vindo a algumas reuniões nossas durante a semana. No culto de Natal ela esteve presente, e nós temos ido à casa dela para ensinar a palavra de Deus. Então, isso é um bom resultado também, nós louvamos ao Senhor por isso. E por último, eu quero mostrar aqui a foto do Giselto. Giselto é um brasileiro, sua esposa também. Giselto, como os demais, voltaram ao Brasil. Mas, em um dado momento, ele apareceu lá no trabalho, e depois, então, eu fui tomando conhecimento que ele estava dominado por vícios, e especialmente o álcool, e agora, indo a Vitória, eu fui à casa onde ele está morando, estive lá com ele, com a sua mãe, e o Giselto está frequentando uma igreja presbiteriana, em Cariacica, e ele disse assim: pastor, já tem 2 anos que eu estou livre dos vícios. 2 anos, uma bênção. Sua mãe, chorando, dizia: é outro pastor, é outro. Então a gente conta alguns exemplos, podíamos falar de mais alguns, mas aqui nós não vamos falar em números, porque se falarmos em números, vocês estarão diante de um pastor fracassado, um missionário completo fracasso, porque não temos um grande número de pessoas lá na nossa congregação. Lá não cresce assim de um momento para outro. Lá a gente tem que trabalhar, voltar a trabalhar, continuar trabalhando, e no tempo de Deus a gente vai colhendo os seus frutos, né? No tempo de Deus, pode demorar muito. Eu lembro do Carlos Delpino sentado comigo um dia, e a gente conversando, e ele dizendo: Walter, talvez a nossa geração, nós seremos a geração que não vai desfrutar, não vai ver esses frutos, mas quem sabe os nossos filhos poderão colher os frutos. O importante é a gente perseverar, é insistir, é estar presente, é não deixar de fazer o que tem que fazer, buscar as oportunidades, né? E expor esse evangelho maravilhoso que tão bem nos faz, não é verdade?
nos dá a segurança da vida eterna, o perdão dos pecados, nos leva a nos congregarmos, a estarmos juntos, a crescer ouvindo um testemunho como esse da Débora, na verdade. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, irmãos. Vamos continuar firmes, servindo ao Senhor e pregando esse evangelho. Aí está a parte da igreja de Getafe, tá? Faltam alguns, mas aí estão. A Sueli, minha esposa, começou a fazer um trabalho por meio do artesanato, método, com a técnica do scrapbook. Tem sido uma maravilha, porque tem juntado muitas moças lá, mulheres, e através desse trabalho de artesanato nós temos estabelecido novos contatos, novos relacionamentos, tá? Além de todo o material que elas fazem, de cartões, de outras coisas mais, nós vendemos, e com os alimentos que cada aluna traz, então a gente reverte o dinheiro em alimentos também, e aí distribuímos a famílias necessitadas. A gente está fazendo isso. E tem dado muito certo. O projeto já vai completar 1 ano agora no mês de setembro. Algumas crianças que tiveram aulas lá em nossa casa, nós temos o desejo de continuar com essas crianças e ensinar a palavra de Deus a elas. Nesse dia aí, foi o dia que nós mudamos desse apartamento. Nós saímos do apartamento, fomos para um outro, e essas crianças, então, quando souberam, elas mesmas providenciaram uma festinha, trouxeram comidas e coisas mais para fazer a despedida da Sueli. E aí, nesse dia, eu contei a história bíblica a elas, expus o evangelho e tal, e elas se mostraram muito interessadas, e a gente está pensando até em dar continuidade. Sueli com outras missionárias, lá na Espanha, inclusive a Rosa, esposa do pastor Carlos Delpino, que a igreja aqui participa, acompanha, iniciaram um outro projeto chamado Dulce Fragrância, que tem por propósito reunir pessoas ministrar a palavra de Deus, mas se utilizando também de técnicas, de conhecimentos que cada uma tem. Uma em culinária, outra em artesanato, uma outra não sei o que, aí vai. E elas fizeram um encontro em novembro passado. Esse trabalho é feito pela internet, pelo Facebook, tá? E resolveram juntar essa gente toda para um encontro, e esse encontro teve 70 mulheres. E o último encontro foi agora em abril, com 100 mulheres, a presença de 100 mulheres. Isso é fantástico, fenomenal. Sueli também tem um site, né, um blog, onde ela expõe os seus trabalhos. Esse blog, no mês de abril, teve um alcance de 16 mil visitas, no mês de abril. Então, a gente louva a Deus, e muito por isso. Daniel tem colaborado com a parte da música, lá no trabalho em Madrid, também pela PMT, não em Getafe, mas na cidade de Madrid, no centro de Madrid, todos os domingos à noite, um trabalho que está iniciando. E aí, o grande desafio que nós temos, de chegar a essa região toda de Madrid, levando o Evangelho. Sendo que o Daniel e o Mateus, irmão da Maíra, eles pesquisaram, viram que esses pontos em vermelho são cidades onde há necessidade da presença do Evangelho. Tá? Então, isso só na Grande Madrid. São quase 6.500 a 6.700.000 habitantes em todo esse território. Contamos com as suas orações, o apoio de vocês, e Espanha está aí, irmãos, grande desafio, é um desafio nosso. Vocês estão também participando desse projeto. O projeto não é só do Walter e da Sueli, o projeto não é apenas dos missionários que estão lá também, os demais colegas. O projeto é nosso, é da nossa igreja, essa igreja aqui, que está junto, que caminha junto. Os resultados, todos nós podemos desfrutar deles, para a glória e honra do Senhor, Deus assim permitindo, não é? Vamos abrir a Bíblia, eu quero compartilhar algo aqui, texto de Isaías, Isaías capítulo 52. Isaías 52. Versículo 7. Que formosos são sobre os montes
os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eu creio que esta é uma das mais importantes verdades que temos nas Sagradas Escrituras, essa parte final aí: o teu Deus reina, significando que o Deus a quem servimos é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, Deus que reina soberanamente em todas as nações, sobre todos, os reis, os presidentes, os governantes. Eles não estão onde estão por acaso, eles estão porque Deus é o Senhor, Ele é quem conduz a história que Ele mesmo preparou para a humanidade. Mas Deus é Senhor também da sua igreja, não é verdade? Que maravilha é saber que Deus é o nosso Senhor. Ele conduz o seu povo, Ele leva a sua igreja no cumprimento de sua missão. É o Deus fiel, é o Deus que cuida, que supre cada uma das nossas necessidades. É o Deus que reina, é o Deus soberano, sem dúvida alguma. Quando lemos esse texto aqui, queridos irmãos, nós precisamos ler e entender que ele está dentro de um contexto do anúncio do Messias. Está falando, nesse capítulo 52, também a respeito do ungido de Deus, Jesus, que haverá de vir. Aqui, se você está lá no tempo de Isaías. Então, Jesus ainda estaria por vir. E, em realidade, Isaías está falando também de uma situação muito importante e necessária para essa gente. Porque quando lemos quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, que trazem essas boas notícias, que falam de salvação, ele está querendo dizer que existe uma situação em que o povo de Deus encontra-se no exílio e necessita sair desse lugar e voltar à sua terra querida. Está longe do lugar do propósito estabelecido por Deus inicialmente, por causa da desobediência, do pecado. E então, eis que aparece alguém para dizer: eu estou trazendo aqui boas notícias a vocês. É uma mensagem de paz. Há uma mensagem de libertação. Vocês estarão agora regressando à terra. Por isso, os pés de quem anuncia são considerados pés formosos. Mas eu tenho um outro detalhe: é que a grande notícia é o fato de que o Senhor reina, o Senhor é soberano. Não é só pelo fato de voltar à terra, é pelo fato de que existe alguém que dirige o seu povo, que coordena as coisas, que tem um propósito e que vai nos conduzindo. E que permitiu, por causa do pecado, esse distanciamento, essa separação. E chega o momento, então, que Deus veio para trazer de volta a uma condição em que estarão, obviamente, restaurados. E retomar a caminhada, segundo o propósito já estabelecido por Deus. Por isso, Isaías, eu creio, ele vai terminar dizendo isso: o Senhor reina. Qual é o propósito do Senhor para cada um de nós e para a sua igreja, povo de Deus? Que nós possamos permitir o domínio de Deus em nossa existência, em nossa vida, em nossos relacionamentos. Deus é soberano, sempre foi e sempre será. E Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Não tenha dúvida quanto a isso. Deus tem um propósito para com o seu povo, a sua igreja. Deus tem um propósito para a igreja presbiteriana da Gávea, nesse contexto em que está inserido. E nós já estamos percebendo, sem dúvida alguma, já de anos e anos, a ação de Deus aqui nesse lugar. Vocês estão hoje contemplando e desfrutando de bênçãos de Deus, que são bênçãos maravilhosas, grandiosas, e que nós nunca merecemos. Na vida familiar, na vida pessoal, Deus é Deus. O que mais precisamos aprender, queridos, é que é impossível levar a vida de forma independente.
Nós precisamos viver a vida dependente, sim, de Deus. Permitir que Ele domine o nosso coração. Aqui fala de reino de Deus, e falar sobre o reino de Deus, nós teríamos que entrar em muitos outros detalhes. O tempo não permite. Mas, em resumo, o que é o reinado de Deus no nosso coração? É esse domínio de Deus. Ele deseja, Ele anseia habitar, ser o Senhor nosso, conduzir a nossa vida. Esse reinado que foi estabelecido por Cristo quando Ele veio a este mundo. Reinado que já existia, porque Ele não deixou de ser rei nunca, mas chegou o momento em que o reino de Deus foi inaugurado na face da terra, através do seu Filho, sendo Ele próprio o rei, e trazendo essa mensagem. Como lemos ali em Isaías capítulo 61, e Lucas também vai deixar esse registro, do próprio Senhor Jesus, fazendo as afirmações que são necessárias. Quando Ele estava numa sinagoga em Nazaré, Ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, são formosos os pés de Jesus. Jesus é esse arauto, é este pregador. Os seus pés são formosos. Agora, o que é bonito também ver em tudo isso, é que este Senhor Jesus, antes de subir ao céu, já ressurreto dentre os mortos, Ele outorga a nós outros, Ele nos habilita, capacita, Ele nos autoriza, com a autoridade de rei, de soberano, de Senhor, de Deus cheio de toda majestade. Ele autoriza, Ele delega, Ele envia a sua igreja a dar continuidade àquela obra que Ele iniciou. A sermos nós os porta-vozes desse maravilhoso evangelho da graça de Deus, a dizer a gente: existe possibilidade de paz, existe sim uma possibilidade de salvação, existe uma boa notícia, e eu vim aqui para trazer essa notícia. Então é você, somos nós como igreja, no Rio de Janeiro, nas cidades vizinhas, nos estados, em toda essa nação, com as tribos indígenas, com as etnias e todo o restante do mundo, nas nações, anunciando, levando esse evangelho da graça de Deus. E então os nossos pés são considerados também formosos. Que privilégio temos. Que privilégio, irmãos. É também uma responsabilidade, sem dúvida alguma, de obediência. Porque no reino de Deus o que vale é, no nosso caso, sermos obedientes às ordens do Senhor. Mas que privilégio é recebermos do Senhor esta capacitação, esta autoridade de levar o Evangelho a todos os lugares. Quando você sai daqui do Brasil, vai em viagem a outros lugares desse mundo, você é um missionário. Mas também quando você está aqui, você tem o papel de ser um missionário, junto àqueles com quem você convive, seja família, seja colegas de trabalho, seja estudantes, não importa, você é um missionário, nós somos os missionários. Você não está diante de um herói. Eu não sou herói, coisa nenhuma, eu não sou, missionário não é herói, missionário não pode ser visto dessa forma, missionário é um ser humano como qualquer um outro, mas lavado pelo sangue do Cordeiro, e vivendo mediante a graça de Deus, e juntos, porque é impossível fazer a obra sozinho, nós estamos indo e avançando, e os nossos pés são honrados pelo Senhor, são formosos, quando nós vamos juntos, obedecendo ao Senhor. Quem merece a honra, a glória e o louvor é Deus, sempre, e não nós. Somos servos desse maravilhoso Senhor, Rei, Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que continuemos firmes, servindo ao Senhor, amando o Senhor sobre todas as coisas, e olhando para as nações, como cantamos aqui,
para que elas também possam cantar ao Senhor como nós cantamos, adorar, servir ao Senhor como nós adoramos e servimos. Amém? Vamos ficar de pé. Querido Deus, cremos que o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é quem domina, o Senhor não é um rei déspota, o Senhor é um rei de amor, de graça, é o Deus que vai conosco, que está presente em toda e qualquer situação, que supre as nossas necessidades. E nós expressamos, ó Deus, a nossa gratidão como servos que somos. E agradecendo o privilégio de sermos chamados a fazer parte do reino, do Filho do seu amor. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque aqui está o teu povo, com a disposição de ir aonde o Senhor chamar. Por meio, ó Deus, daqueles seus escolhidos. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. E se estiver aqui, ó Deus, alguém que ainda não se rendeu a Jesus, permitindo o domínio dele em seu coração, que o teu Espírito, ó Deus, possa tocar nesse coração, para que ao sair daqui possa sair convicto de ter tido um encontro com Jesus, aquele que tem os pés formosos por excelência, e que possamos, ó Deus, estar seguindo sempre a tua vontade, ouvindo a tua voz, em obediência, em nome